Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e nós estamos mais uma vez em nossa meditação no caminhar da batalha espiritual. E estamos vendo algumas coisas interessantes, isso me dá uma satisfação imensa, que eu já estou tendo algum resultado aí que me surpreendeu. Vou falar com os irmãos, mas primeiro vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, muito obrigado. Toma nas tuas mãos cada inscrito deste canal, que o Senhor opera maravilha, que o Senhor derrama da tua graça sobre as suas vidas. Ó Deus, cada dia dando-lhes a orientação, a direção, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém, querido? Amados, Deus é tremendo, né? Eu me sinto contente assim, porque por esses dias eu fui surpreendido por uma pré-adolescente, né, de 10 anos, e ela fez uma pesquisa na internet, e ela estava fazendo uma pesquisa e perguntando se Deus era bom, né, por que Deus fez o diabo, e ela achou aí o nosso canal, e então ela passou a entender algo interessante, eu a encontrei. E ela falou para mim, nossa, pastor, eu estava tão apreensiva, querendo saber, né, como que um Deus bom poderia criar um diabo tão ruim. E ela ouviu a ministração, prestou bastante atenção, conferiu, e ela falou, não, eu não tenho mais dúvida, eu sei que Deus criou o diabo, o Lúcifer era anjo bom, mas o mal originou-se do seu coração. Né? A nossa pequena Lohane, né, de 10 anos, isso me surpreendeu bastante, falei, glória a Deus, alcançando aí a um público, né, infantil, isso é muito interessante, e esse é o nosso propósito, propagar a palavra e que o evangelho seja anunciado, né? Isso é muito maravilhoso, que Deus abençoe você, Lohane, em nome do Senhor Jesus. Amém a todos que têm acompanhado, fico muito contente, porque é por meio de você que é inscrito nesse canal, que estamos aí na labuta, sempre trabalhando, crendo e confiante que o evangelho está sendo anunciado, né, a nossa área psicanalística sendo anunciado de forma maravilhosa. Amém, querido? Amados, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva aí, compartilha em nome do Senhor Jesus, põe seu dedinho santo aí, tá bom? Vamos clicando aí, vai aí confirmando aí o seu like, vai aí se inscrevendo em nome de Jesus, tá bom, querido? Eu quero ler uma palavra aqui em Jó, capítulo 1, nos fala assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passar por ela. O que nós vamos ver e perceber hoje, né? Vamos falar de ataques do diabo no Antigo Testamento. Não vamos abordar todo um contexto, porque é bem extenso, mas no caminhar da batalha espiritual, né, nós precisamos entender isso aí. O campo espiritual, ele é extenso. E vamos perceber várias pessoas que sofreram ataque do inimigo. Começando aí, né, pela vida vamos pegar aí desse Jó, né? Jó foi um homem cuja vida foi marcada por perseguição maligna, mas em tudo Deus deu vitória, em tudo Deus agiu. Depois Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus inimigos. Qual é o meu propósito aqui? É mostrar para os irmãos que o inimigo ele não brinca. Desde quando ali ele não conseguiu ter êxito sobre a vida de Adão e Eva, então o que ele fez? Ele então resolveu atacar a semente da mulher, ele foi atacando a humanidade. Esse é o propósito dele, ele foi atacando. É muita coisa para se falar, mas em rápidos detalhes, a gente percebe os ataques dele. Atacou a vida de Jó, e é tão interessante que o diabo, ele age assim de maneira tão terrível, que o Satanás, ele é o líder, o cabeça dos demais demônios. Entende? Esse é o nome dele que é dado a ele, né? Então você percebe que ele foi se apresentar diante de Deus, se intrometeu diante de uma reunião, os demais anjos ali se apresentaram para o Senhor, e o diabo se apresentou no meio dos demais anjos. E Deus então perguntou, de onde você veio e o que você está fazendo? Eu estou rodeando a terra. Né? Então, como ele mantém
esse domínio, ele tinha esse domínio de perambular pela terra. Então ele já estava observando Jó, já estava, né, querendo ali atingir Jó. E Deus, sabendo disso, Deus então permitiu que ele provasse Jó. Deus permitiu por quê? Para mostrar que o homem, ele toma suas decisões em servir a Deus com fidelidade. E percebemos, depois de várias provas que ele passou, onde sua mulher disse: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele disse: em hipótese alguma, recebi bem de Deus, não receberei o mal, né? Então, assim, a Bíblia fala assim: em tudo Jó não pecou. Então nós vamos perceber que ele sempre perturbou alguns personagens no Antigo Testamento. Vamos ver também em 1 Samuel, né, 16, versículo 14 ao 23, onde nos fala que o rei Saul, ele foi tomado, né, por um espírito maligno. Esse negócio está mexendo hoje aqui, repara não. O rei Saul foi tomado por um espírito maligno. Tá? A Bíblia fala assim: o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. E os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Então o que acontece? Por que esse espírito maligno veio tormentar Saul? Porque Saul, ele deu legalidade. Saul, quando você pega para ler a história dele, capítulo 8 ali, ele fala assim que ele foi um homem que o Espírito Santo se apoderou dele, mas o seu orgulho, a sua grandeza, ele levantou um monumento em honra ao nome dele. Ele foi dando legalidade. Então, a partir do momento que o homem não aceita a soberania de Deus sobre a sua vida e rejeita essa soberania e passa a olhar para dentro de si com orgulho e grandeza, então ele vai dando brecha para o adversário. E percebe o versículo, o capítulo 18, versículo 10 fala assim: e aconteceu no outro dia que um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi, né, tocava a harpa, Davi tocava a harpa com a sua mão. Olha o que acontece. Então Davi tocava a harpa para que esse espírito maligno saísse da vida de Saul. Então esse espírito que se apoderou de Saul começou a profetizar para as famílias, para a sua casa ali. E eles perceberam que não era o Espírito Santo. Perceberam que Saul foi tomado por um espírito maligno. E esse espírito maligno o levou a profetizar dentro da sua casa. Querido, isso é um perigo muito grave, porque a pessoa que sai fora da direção de Deus, ela muitas das vezes não quer a presença do Espírito Santo, age por caminho errado, peca contra Deus, vive no pecado, ela passa a ser tomada por um espírito maligno. E ela passa aí a querer profetizar, a querer revelar, a trazer adivinhações dentro da igreja ou no meio da família. Porém, percebe-se que eles viram que era um espírito maligno que se apoderou de Saul. Quantos espíritos malignos não estão profetizando em algumas denominações? Precisamos tomar cuidado. Nunca brinque com o diabo. A pessoa, ela acredita que é o Espírito Santo na vida dela e não é. Por esse motivo que o discernimento espiritual faz parte da vida da igreja. Precisamos ter esse discernimento espiritual. E outro fator nos fala também que o mesmo diabo, ele tentou a Davi a levantar o censo de seus soldados, quer dizer, fazer a numeração de quantos soldados tinha. 1 Crônica 21 fala assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer o recenseamento do povo. Não era para Davi fazer, Davi estava tendo vitória, estava tendo grande êxito. Davi não tinha que saber quantos soldados Davi tinha, para que ele não viesse o quê? Se gloriar-se. Mas a partir do momento que ele colocou no coração, então Deus liberou que o diabo fosse perturbá-lo. E o versículo 7 fala assim: e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. E então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora, se servindo, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi loucamente.
A vantagem de Davi com Saul é que Davi se humilhou. Davi reconheceu o seu erro, mas Saul não reconheceu o erro. Por que, pastor, mas por que Deus não permitiu que ele fizesse a contagem de quantos soldados ele tinha? Não, porque quem estava vencendo as guerras de Israel era o próprio Deus. Então toda a honra e toda a glória é o nome do Senhor. Deus quer que por meio de você ele vai fazer milagre, mas quem tem que receber os aplausos, quem tem que receber a glória é o nome de Deus. É Deus que tem que ser glorificado na tua vida e por meio de você. Quando nós pegamos a glória de Deus para nós e queremos engrandecer-nos diante da multidão, querido, corremos o risco de pecarmos contra Deus. Então no Antigo Testamento o diabo fez coisas terríveis, tentando os homens de Deus para pecarem. Mas aqueles que deram legalidade pagaram um alto preço. Mas aqueles que se humilharam foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus e tiveram grandes vitórias e livramento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada inscrito deste canal. Deus, eu tenho pedido as tuas bênçãos sobre as suas vidas, a direção, a orientação. Pai, que eles não venham precipitar em suas decisões, mas que eles possam guardar, meu Deus, os planos e os propósitos que o Senhor tem. Não permita que Satanás venha tentá-los, ó Deus, sair do teu plano, mas que o Senhor possa guiá-los, meu Deus, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa esse irmão, esta irmã, abençoa esta família, este jovem, esta criança, abençoa-lhes e guarda-os em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, no cantinho da tela aí está o nosso QR Code aí do nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhadinha lá, participa, vê as nossas postagens. Caso quiser uma consulta aí, está o nosso telefone de atendimento, é só entrar em contato. Amém, querido? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.